O que é PHP? Eu sou o Roberto Murta do canal Direção Tech. Bom pessoal, o PHP hoje é uma linguagem de programação muito utilizada, tá? Ela é baseada nos servidores de Linux, então ele é uma linguagem que executa no servidor, né? Porque, ou seja, na web a gente tem linguagens que executam no servidor e linguagens que executam na máquina do cliente, tá? Então o PHP ele é uma linguagem de servidor. Então ele vai ser responsável ali por gerenciar a lógica principal, né, ou seja, o algoritmo do software, fazer a conexão com o banco de dados para poder, né, fazer as operações necessárias para o banco de dados e retornar para o browser, né, o código HTML, JavaScript e CSS. Tá? Então basicamente ele vai ter essa função. Tá? O PHP hoje ele tem possibilidade, né, de ser interpretado, ele dá a possibilidade também de trabalhar com orientação a objetos, né, que é um tipo de forma de programar, tá? Mas aí depois a gente explica um pouquinho melhor sobre isso. Vou mostrar na tela logo em seguida, né, para vocês poderem ter familiaridade aí com um pouquinho do que é o PHP. Bom, pessoal, então esse aqui é um exemplo, tá, de um código PHP, tá? Então ele sempre vai começar com esses caracteres aqui para indicar, né, que ele é um PHP. Então ele vem, né, aí vem o algoritmo, tá? Então aqui eu dou include, né, chamo um outro arquivo PHP para eu poder já aproveitar algumas funções. Aqui eu abro a conexão no banco de dados, né, ou seja, apago o carrinho, faço uma consulta no banco de dados, ou seja, se retornar resultado eu faço outra consulta, faço um update no banco de dados, aí seto uma variável, dou include aqui no outro arquivo, ou seja, eu pego funções padrões dele e trago para cá, né, vou lá no banco de dados pegar mais informação, aí se retornar registro, então seja que eu venho com o if, né, que é um comando condicional para poder se achar alguma linha, né, nesse caso aqui ele está fazendo esse teste, para a gente poder fazer determinada ação, né, ou seja, isso é parte da lógica de programação. Né, então ele recebe aqui uma variável com um conteúdo, então ele vai armazenando nessa variável e tudo. Aí aqui a gente para o PHP e mescla com o HTML, tá? Igual eu falei para vocês. Então o PHP ele vai rodar na parte de servidor, então ele vai armazenando em buffer alguns HTMLs para retornar para o navegador executar. Né? Então aí também vem mais um bloco de PHP. Então, ou seja, o PHP ele vai estar um pouco mesclado, principalmente nesse script aqui com HTML, tá? Eu tenho um outro exemplo aqui que ele tem menos HTML, tá? Então ele vem, né, chama um include, atribui um resultado aqui algumas variáveis, pega aqui ele está recebendo parâmetros de outra página, aí ele dá um insert no banco de dados. Então vocês veem também que o banco de dados é muito importante, a gente está sempre trabalhando demais, né? Então pega alguns dados, aí se retornar, aí por exemplo esse bloco aqui ele faz uma chamada numa URL de terceiros, né, que a gente chama de API, que depois também a gente deve falar um pouquinho sobre isso. Aí depois insere no banco de dados, né, vem com os ifs, né, com as condições, né, da lógica aqui de programação, que dependendo de alguns comportamentos ele vai fazer uma coisa ou outra, né, então fica bem mesclado. Apesar de que aqui também tem, tá vendo? Se if a variável sucesso for igual a 1, aí ele retorna um JavaScript para poder dar um alert para a pessoa, senão ele dá uma mensagem de erro. Então, né, a gente aqui mesclando um pouquinho com JavaScript também, né? Então ele executa tudo primeiro e depois manda para lá. Né? Então o algoritmo, né, a linguagem de servidor, conexão com o banco de dados, ela está toda aí no PHP.